Mulheres que Inspiram 2026, reconhecendo as mulheres que estão fazendo a história de Alagoas. Mulheres que Inspiram 2026, um projeto que busca reconhecer e dar visibilidade a mulheres que estão escrevendo a história de Alagoas neste momento. E para escrever a história, é preciso ter liberdade, é preciso ter segurança, ter direito à vida, à opinião, à fala, a ocupar o lugar que você deseja. Hoje, a nossa roda de conversa tem o tema O Perigo de Ser Mulher. Porque apesar dos avanços das mulheres na sociedade, no trabalho, na cultura, na arte, o número de violência contra a mulher continua sendo estarrecedor e cada dia ganhando requintes de crueldade e se espalhando em redes sociais. Inúmeros temas que precisam ser levantados e também ganhar espaço para que isso diminua, para que essa ferida aberta na nossa sociedade tenha cura. Eu estou aqui hoje com Edamara Araújo, que é presidente da OBA Mulheres, e com a Major Dayana, que é da Patrulha Maria da Penha. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. E um mês tão significativo que é o mês da mulher. E ao lado de uma grande mulher, que aí eu peço até a intimidade de chamar de Dai. Boa tarde, gente. A gente agradece o convite, né? Uma honra, compartilhando também com a Edamara esse momento e trazer um pouco do nosso trabalho, né? Junto a tantas outras mulheres que compõem também a rede. Alagoas tem registrado números preocupantes de violência contra a mulher. Na avaliação de vocês, quais são os fatores que explicam esse cenário? E por que ainda é tão difícil romper esse ciclo de violência? Então, esse aumento significativo da violência, eu sempre atribuo a dois fatores. Porque as mulheres elas estão tendo mais acesso à informação, estão conhecendo dos seus direitos, né? Estão buscando ajuda. Hoje a gente divulga mais os canais de notícias, fala-se mais sobre os tipos de violência. Então, à medida que a mulher se sente segura, né, sabe dos seus direitos, ela busca ajuda. Então, há esse crescimento em decorrência disso. E um outro fator também é que muitos homens eles acabam, eu já entro no aspecto emocional, que esses homens eles não estão sabendo lidar com a mulher, né? Eu gosto de usar o termo empoderada, e com empoderamento a gente pode dizer com a rejeição, porque assim, antes o homem ele chegava até a mulher e dizia, bom, se for sua esposa, hoje vamos fazer de determinada forma, faça a minha comida, e a mulher ela sabe que ela tem o direito de dizer não àquilo, entendeu? Dizer não ela pode usar a roupa que quiser, ela pode sair, enfim, e se conhecer, né, como dona de si. Então, o homem ele não tem aí, eu digo essa maturidade, vamos supor, seria uma maturidade emocional para lidar com esse não, né, com essa mulher que hoje ela está empoderada. Então, você soma esses fatores a esse crescimento exponencial aí da violência contra a mulher. E a Edamara trouxe esse aumento das notificações, né? As escolhas também, a partir do momento que a mulher tem uma escolha e passa a opor-se à vontade, ao desejo do homem. E eu já, enquanto segurança pública, já chamo a atenção, costumo dizer que a conta acaba caindo muitas vezes na segurança pública, né? É o registro do feminicídio, é o registro de outro tipo de violência no contexto da violência doméstica, mas que a violência ela é multifatorial. Então, há uma série de questões que não estão ali dentro, que não são alcançadas apenas pelo trabalho das instituições policiais, pelas legislações, né? Então, não necessariamente estão previstas no processo, mas que influenciam bastante. A dependência econômica, né, a dependência financeira dessa mulher, na verdade,
essa falta de autonomia financeira, o próprio lugar que ela se enxerga na sociedade, a vergonha de estar sofrendo essa violência, né? A ideia falida do relacionamento que talvez ela construiu. Então, são fatores culturais, são fatores sociais, a ideia da dominação em si, o que a gente vem enxergando nas redes sociais mesmo, né? A ideia de domínio do homem sobre a mulher, essa rejeição. Então, são fatores que influenciam, porque são coisas que a gente aprende, internaliza de casa, do nosso dia a dia, desde criança, dentro da nossa primeira comunidade ali, que é família, dentro do nosso meio comunitário, e que vai perpassando de geração em geração. Então, os números de Alagoas, eles não são tão diferentes do Brasil, né? A gente sabe que essa taxa, essa variação de taxa também leva em consideração o número a cada 100 mil habitantes. E é uma luta que não deve ser apenas da segurança pública, não deve ser uma luta simplesmente na questão do aumento da pena, é uma mudança também de paradigma nessas outras áreas, né? Na saúde, na educação, na habitação. Muitas vezes essas mulheres são chefes de família, mas, como eu disse, elas dependem economicamente desse companheiro. A resistência em sair, em deixar o relacionamento, porque para onde eu vou? O que eu vou fazer? Se eu não estudei, eu não me qualifiquei. Então, não é uma coisa que está definitivamente somente no contexto aqui da segurança. Mas, Major, sem dúvida que a maioria dessas mulheres, né, eu acho que o volume acontece mais nessas classes mais sensíveis, né, a classe econômica mais com menos acesso a tudo, né, educação, saúde, habitação, emprego. A gente tem uma sociedade que é corroída na base. Mas e mulheres que a gente teve acesso nos últimos tempos, de mulheres famosas, de atrizes, de cantoras, de mulheres da força pública, da advocacia, algumas mulheres que defendiam essa causa, mas em casa ela era vítima. Onde mora essa barreira que faz com que as mulheres sofram tão caladas? Isso é cultural. Como eu disse, daquilo que a gente aprendeu, do papel que nos foi ensinado, né? E que a gente, como a Damara disse, a gente está descobrindo que a gente pode ocupar um outro lugar, que não de subordinação, de subjugamento. Nós temos, e foi uma coisa que eu passei a perceber aqui na Patrulha Maria da Penha, que no imaginário nosso, e claro que vai ser, como você trouxe, a maioria das nossas assistidas na patrulha, a maioria das mulheres em que a gente percebe o registro, principalmente de feminicídio, vai ser dessa mulher que não tem acesso. Mas nós temos muitas, e eu fiquei assim muito impressionada com isso. Doutoras, mestres, né, pessoas que têm realmente um título acadêmico, que têm um conhecimento, professoras, advogadas, policiais de todas as instituições. Então, assim, não tem realmente distinção. A violência, ela não tem distinção. Ela alcança todas as classes, ela alcança todas as categorias. O que nós temos, né, eu digo, as profissionais de segurança pública, uma advogada, uma professora, o que nós temos de diferente além do conhecimento, né, do esclarecimento, que muita coisa é deturpada nesse contexto, né, principalmente da Lei Maria da Penha, muita coisa é deturpada ou desconhecida, a sua operacionalização, mas o que nós temos é a capacidade de escolha. Eu posso sair desse relacionamento, eu vou me reerguer, eu vou mudar de residência, eu vou mudar de estado, eu tenho condições para isso, o que nem toda mulher vai ter. A senhora citou que esse desconhecimento do que é a Lei Maria da Penha. Fala um pouquinho, então, esclarece alguns desses pontos que você entende que não são tão claros ainda. Principalmente
sobre os descumprimentos, sobre a prisão, né? A gente tem, na Patrulha Maria da Penha, a gente toma bastante cuidado com a nossa atuação, porque o clamor é muito grande, a situação tem, sim, sua gravidade, mas nós temos uma limitação de, enquanto segurança pública, atuar dentro da legislação. Então, questões que são detalhes que existem, mas que condicionam a nossa atuação. Medida protetiva de urgência é uma decisão judicial. Para ela ter validade para o descumprimento da medida protetiva, é preciso que o demandado, o agressor ou agressora, esteja intimado do processo. Ele deve ter conhecimento da intimação. Então, muitas vezes, essa medida protetiva chega para a Polícia Militar, para acompanhamento, com a pendência da intimação. Por quê? O demandado fugiu, ele está em outro estado, ele está em endereço não localizado e a Justiça não conseguiu fazer a intimação. Nós não temos como fazer uma prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva nesse caso. Mas eu estou ao lado de uma mulher que quer, que deseja, ela relata que de alguma forma ele descumpriu. E a gente sempre pontua, a gente vai fazer o flagrante por outro motivo. Se ele ameaçou, se ele cometeu algum outro tipo de violência, né? Se ele tentou agredir ou se ele chegou a agredir, mas não pelo descumprimento. Porque ele, naquele momento, não tinha conhecimento realmente da... Então, é uma questão legal que implica na nossa atuação, porque nós respondemos, né, pela prisão ilegal que foi feita, e que essa mulher que precisa de proteção, naquele momento, ela não vai compreender. E muitas mulheres são mortas, mesmo o agressor estando, né, intimado ou tendo aquela medida de distanciamento. Muitas, né, acabam morrendo, apesar de ter essa ordem judicial, né? Isso, e a gente, aproveitando o seu pedido para esclarecer, uma coisa muito importante, né? Lá na decisão judicial, as que nós temos acesso aqui pelo primeiro e segundo juizados aqui da capital, vem a informação, em caso de descumprimento, registra um boletim de ocorrência e informa informa ao demandado na decisão que ele está passível de ser preso pelo descumprimento da medida protetiva. Então, não fica claro para essa mulher o que fazer, como fazer, em que momento fazer. Então, a nossa orientação aqui da patrulha é, se o agressor vem descumprindo e é uma situação que seja flagrante, nem sempre ela vai saber, mas no nosso protocolo, o descumprimento do raio de distanciamento. Se ele se aproximar, aciona 190 ou o número privativo da patrulha, se ela for nossa assistida, é outro esclarecimento que eu vou fazer, para que a gente faça a diligência e procure fazer o flagrante pelo descumprimento da aproximação indevida. Mas se ela vem recebendo mensagens através de aplicativo, rede social ou até Pix, registra o boletim de ocorrência. Mas não é só registrar e levar ao conhecimento do juizado, né, para movimentar esse processo por meio da sua advogada, do seu advogado ou da Defensoria Pública, porque lá a Justiça vai ter essa condição de avaliar o caso e verificar se vai ser agravada essa medida protetiva, porque ele está descumprindo, mas não é um caso necessariamente de flagrante, né? Ele mandou uma mensagem no WhatsApp e a gente não sabe sequer a localização dessa pessoa. Então, não existe escopo para a gente fazer um flagrante nesse caso. Então, tem situações de descumprimento que vão ensejar o boletim de ocorrência, mas registrar por si só não é suficiente, é preciso registrar e movimentar o processo por meio da advogada ou da Defensoria Pública. E outro esclarecimento é esse. Nem toda mulher com medida protetiva, ela é acompanhada da patrulha, né? Existe o filtro que a Justiça faz, que é da gravidade da situação, realmente, né? Então, aquela situação tem a mulher que ela sequer quer fazer boletim de ocorrência. Ela não quer, ela quer simplesmente ter a medida protetiva. Então, a Justiça defere e faz as orientações do que cada parte deve obedecer. Claro que em caso de descumprimento ele comete crime, mas nesse primeiro caso não vai ter necessariamente, não vai ter um inquérito policial, ele não vai responder na área criminal, só se descumprir. E existe aquela mulher que, mesmo tendo a avaliação do juizado de que ela deve ser acompanhada pela patrulha,
a partir do relato que ela trouxe, da gravidade da situação que ela está envolvida, ela não deseja o acompanhamento. E dentro das diretrizes que a gente atua da Senasp, o respeito à autonomia da mulher, a gente considera. Então, quando a gente recebe a medida protetiva, nós entramos em contato com ela e confirmamos o acompanhamento dela. Então, ela rejeita por diversos motivos. Ou pela área que ela mora. Eu moro numa localidade em que, se a polícia chegar na minha porta, eu vou ser vista como X9, né? Ou existe, eu não quero que minha família saiba, que meus vizinhos saibam, por vergonha, ou realmente por ela minimizar o risco, para ela entender que não, ele nunca fez isso e ele não será capaz de fazer, eu só quero que ele me deixe em paz, deixe de mandar mensagem. Então, a gente respeita o motivo da mulher, tenta convencê-la a permanecer conosco, ao menos pelo telefone, porque nós temos um número privativo que a gente só fornece para essas mulheres, e peço às nossas assistidas que não repassem esse número para outras amigas, porque compromete a qualidade do nosso serviço. E se essa mulher decide não ser atendida pela patrulha, nós informamos ao juizado para que ela continue com a medida, mas sem nosso acompanhamento, né? Então, a mulher que não tem o acompanhamento da patrulha, ela deve ligar 190. E as que têm nosso acompanhamento entram em contato conosco constantemente pelo WhatsApp para orientações e para passar também essas informações sobre descumprimento e a gente tentar fazer a diligência para uma prisão ou para informar ao Ministério Público para que seja pedido o agravamento. Edâmara, o nome é Euslane, né? Não poderia ficar difícil de... Eu estou com uma cola aqui, minha gente, com o nome delas, tá? Edâmara, e a OAB Mulheres, qual é o impacto, qual é o papel da OAB Mulheres nesse complexo? Porque a Patrulha Maria da Penha, do que eu entendo, ela age quando o problema já se instalou, né? Quando essa mulher já está correndo o risco de vida ou ela já foi machucada. Enfim, como eu falei, é quase o papel do bombeiro, né? Chega na pior hora. A OAB Mulheres, como é que a justiça tem trabalhado para minimizar todo esse processo tão doentio? Então, na OAB Alagoas, nós temos duas comissões. A Comissão da Mulher Advogada, que aí ela executa um trabalho voltado para a classe da advocacia, e a Comissão Especial da Mulher, a qual eu estou à frente, que aí trabalha com toda a mulher da sociedade, né, independente da classe. E as ações, elas vão desde o apagar do fogo, né, até aquele trabalho preventivo, trabalho de conscientização, né. São diversos projetos. A gente faz a interlocução junto com os órgãos, né. A DAIA, que é muito parceira nas ações, tiveram mulheres que, inclusive, foram recepcionadas pela nossa comissão, né, que eu até liguei para a DAIA, pedindo um suporte, um acompanhamento, que ela estava, eu acho que com medida protetiva, né, não sei se ela era da patrulha, ainda não era, mas estava com decisão da patrulha. Então, acaba sendo um trabalho macro, o preventivo, esse trabalho de conscientização que a gente realiza não só em eventos, mas nós vamos até a comunidade, vamos até as escolas, realizamos trabalho de conscientização com os jovens, porque a gente acredita que a base de tudo, a transformação tudo é através da educação com esses jovens, né? Também realizamos em comunidades com associações, institutos, desenvolvemos projetos para dar a essa mulher possibilidade, inclusive, de sair do ciclo de violência. Com capacitações, a gente tem um projeto Recomeçar, que é um projeto voltado para a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade aí em qualquer segmento. E, além disso, que é esse trabalho preventivo, desenvolvemos trabalho como o Dia Laranja, que é um dia que a gente fala todo dia 25 de cada mês, a gente desenvolve uma ação, e aí essa ação em parceria com a FEComércio, a gente leva até o comércio um trabalho aí de prevenção à violência contra meninas e mulheres, que aí é uma campanha mundial da ONU, Dia Laranja. E
também o trabalho do apagar fogo, que é quando a mulher chega até a nossa comissão, através dos canais da OAB de denúncias, e o nosso papel aqui é atuar como uma interlocução junto aos órgãos. A gente não pode prestar assistência jurídica. Eu sempre enfatizo isso. Nós não podemos atuar como advogados, advogadas ou advogados daquela mulher. O nosso papel é levar aquela mulher a uma delegacia, se ela não fez um boletim de ocorrência, ou se fez, qual o passo seguinte, buscar um Ministério Público a atuação, no caso que já chegou, o caso prático, né, a gente trouxe aqui como exemplo, em que ela tinha medida protetiva, estava para ser inserida na Maria da Penha, só que ninguém da Maria da Penha ainda tinha entrado em contato. Ela disse, olha, nós ainda não recebemos essa decisão, vou verificar aqui. Então, a gente fez essa interlocução com a patrulha e ela disse, olha, vamos entrar em contato com ela, que a decisão chegou aqui no e-mail, não foi? Eles entraram em contato e essa mulher ela foi amparada pela patrulha. Então, é um trabalho macro. Eu sou suspeita para falar, né? Porque e um grupo de mais de 20 mulheres, 20 advogadas e todas voluntárias, né? Que aí intensificam as ações todos os meses. Nós temos ações todos os meses, desde as ações preventivas como as ações de reparação, no caso de questões de violência. Nessas ações práticas que vocês fazem, você falou que nos eventos, qual o papel da comunicação nessa conscientização dessas mulheres, nesse esclarecimento, no conhecimento desses canais, e quais são os canais para chegar até a OAB Mulheres? Então, eu sempre digo que a informação ela é essencial, né? É através da informação que a mulher ela se empodera, ela sabe dos seus direitos. E quando a gente realiza esse trabalho de conscientização, eu vou dar o recente, que foi do mês passado, a gente foi a uma determinada loja, né, uma ação do Dia Laranja, e a gente falou lá sobre algumas questões da violência contra a mulher. É incrível, né, como você consegue não só levar a informação para a mulher, mas também transformar aquela mulher com aquela informação. Porque saímos de lá com uma mulher que estava precisando de ajuda, a gente pegou o contato da mulher para dar um suporte, que estava sendo vítima de violência. E aí, quando você pergunta naquele público, né, do universo aí de 20 mulheres, quem sofreu violência contra a mulher, você aí tem 80% das mulheres presentes levantam as mãos. Então, quando a gente leva a informação, a gente não só está levando poder para aquela mulher, né, para ela se apropriar dos seus direitos, saber, como também ali a gente consegue resgatar uma mulher. E eu digo resgatar, não sei assim, aquela mulher está sofrendo, a mulher estava sofrendo violência, precisava de uma ajuda. E aí ela só precisava de alguém que direcionasse. E a intenção foi levar a informação, mas a gente saiu bem maior, mais acesso, né, na realidade. O que a gente percebe é que as mulheres elas se enclausuram nessa dor, acho que talvez pelo fator vergonha também, de assumir para quem é próximo dela que ela está passando por aquilo, né? E de repente, quando um órgão, uma instituição, né, pública oferece esse acolhimento, é uma luz no fim do túnel, né? Então, acho que esse é o papel. É exatamente assim. É uma luz no fim do túnel. Essas mulheres, elas... E aí, quando a gente faz até o trabalho de dar a independência econômica, elas observam que tem saída, né? Que aquele mundo, ou aquela visão que ela estava totalmente cega das coisas, que não conseguiria sair daquele relacionamento, daquele ciclo violento, ela observa que tem saída, que tem mulheres que podem ajudar. E aí, quando você compartilha também um pouco da sua história, você aproxima e dá força àquela mulher. A nossa comissão, ela pode ser acessada, né, através da ouvidoria da mulher da OAB, no próprio site da OAB. Existe um contato, que agora eu não sei de cabeça, confesso a você, número de WhatsApp que você pode pedir para ajuda, né? E também diretamente com a
gente. Eu digo até comigo. Muitas mulheres chegam até a minha rede social, conversando, mandam WhatsApp, porque eu nem sei como conseguiram meu telefone, mas aí você atende. Acho que isso acontece direto com a Dai também. E aí você atende, dá o suporte necessário, né? E você, literalmente, eu me sinto assim, eu pego como se fosse um filho, entendeu? Uma filha para uma responsabilidade para dar o suporte. Como uma mulher da justiça, né, do direito, a gente teve agora, se não me engano, na Itália, a aprovação da pena perpétua, né, para feminicídio. Qual a perspectiva de algo semelhante no Brasil? Como é que você olha o nosso sistema judiciário, as nossas leis? Por quais caminhos esse tema tem que passar, essa questão tem que ser levantada e defendida para que a gente tenha uma esperança de que um dia as leis sejam um pouco mais rigorosas aqui? Como é que nós estamos em relação à lei? Vou dar o meu ponto de vista em relação a isso. Leis, temos bastante. Muitas leis de proteção às mulheres. E a gente comemorou agora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, uma data simbólica aí de luta pela igualdade. E quando você faz uma retrospectiva da legislação, do avanço legislativo em proteção à mulher, você vê que existem bastante. Precisamos avançar? Sim. E aí, quando a gente traz para o contexto da violência contra a mulher especificamente, as leis elas estão se tornando mais duras, sim. Você tem aí especificamente a lei do feminicídio, né? Em que antes era uma qualificadora do homicídio, passou a ser agora um crime autônomo, com pena até de 40 anos. Você tem aí outros crimes dentro do Código Penal que existem qualificadoras que endurecem as penas quando você comete dentro do contexto familiar. Se você até mesmo há o cometimento do crime dentro de um ambiente de internet, né? Então, que também endurece as penas. Eu acho que legislação tem bastante. Precisamos melhorar? Sim, com certeza, sempre. O que falta, então? Você precisa entender que o sistema ele precisa estar interligado. Eu preciso que a rede ela funcione. Eu não posso dizer que os números, o aumento dos números de feminicídio estão enormes e jogar isso para a responsabilidade da segurança pública. Não, porque não é segurança pública, não existe, a gente não reduz o feminicídio, a violência contra a mulher só prendendo. Não é dessa maneira. Não é só criando leis. A gente precisa trabalhar diversos fatores, como a Day até colocou aqui. A educação. Você dá possibilidades, né, para aquela mulher ela ter uma independência econômica, até mesmo a emocional. Então, é necessário que todo o sistema, e aí eu digo, e aí a gente já vem trabalhando muito isso, dizendo que a violência ela é um problema de toda a sociedade. Então, para que toda a sociedade abrace, né, essa problemática, entenda que eu falo muito isso, olha, eu sei que eu não tenho o poder de mudar o mundo, mas se o meu ato já resgatar uma mulher, já fizer a diferença dentro de um determinado contexto, tenha certeza que você também realizando, vai mudar, vai transformar essa realidade. E o principal e o basilar dessa transformação, né, dessa violência, desse aumento significativo, essa transformação ela se dá pela educação. Né? Eu acho que todos os outros fatores eles vão sendo uma reação em cadeia de maneira positiva. Certo. A gente tem visto o crescimento exponencial, né, da violência e de uma criação de uma consciência criminosa contra a mulher nas redes sociais. A nossa legislação está preparada para isso ou ainda temos que avançar? Como é que a gente consegue se proteger desse ódio gratuito e tão alastrador que tem sido tão fortemente, né, manipulado nas redes sociais?
quando a gente traz essa violência, ela sendo citada dentro do ambiente virtual, que reverbera, sem sombra de dúvidas, no ambiente físico, a gente precisa ainda avançar nesse aspecto legislativo. Esses movimentos, né, que são embasados nos termos Red Pill, Incel, e vários outros aí que vêm só fazendo, né, incitando a misoginia e o machismo, eles estão cada vez mais estão crescentes. E eles ocorrem dentro desse mundo virtual, né, infelizmente. E a legislação, apesar de ter uma tipificação, uma conduta ser tipificada, e ter uma qualificadora e um aumento de pena, se ocorrer nesse ambiente virtual, mas a gente precisa trabalhar esse mundo, esse campo em que é permitido eles atuarem, né? E aí você entra em regulamentação com essas big techs, então, que é necessário, que acho que é um campo ainda novo, esse campo tecnológico, que a gente realmente precisa avançar quanto ao aspecto de legislação em proteção à violência contra a mulher. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem sobre o papel de cada mulher, como vocês falaram, resgatar outra mulher. Porque tem a comunicação, tem a justiça, tem a força pública de segurança, mas como é que eu, mulher, consigo perceber que tem algo de errado com aquela mulher do meu lado? Que dicas vocês dariam para a gente que não tem, né, o conhecimento, a técnica, né, esse contato maior com esse universo da dor, né, desse esconderijo? Como é que eu percebo que uma mulher está sofrendo ali e, de repente, está há minutos, às vezes, de ser morta, essa que é a realidade, e digo, eu não percebi. Tem como a gente aqui, cidadã comum, vocês podem deixar alguma dica de como a gente estar mais atentas a isso? Dâmara disse, a informação é essencial, ela salva. Antes de estar nesse lugar, antes de compor a Patrulha Maria da Penha, eu não só desconhecia, eu sequer tive interesse de saber o que era uma medida protetiva. Eu mulher. E também lembro muito bem, quando da criação do tipo penal feminicídio, a resistência que eu tive, mulher, de entender e aceitar para quê. Hoje a gente entende o porquê. Não havia diferenciação, a gente não conseguia distinguir que a figura feminina, a mulher, ela morre dentro do seu local não é seu local de moradia, né? É o seu asilo inviolável ali, o seu local de descanso, seu lugar sagrado. Ela morre neste local e morre pelas mãos de uma pessoa com quem ela tem afeto, intimidade. Então, eu não tinha essa noção até estar aqui. Então, hoje, a mensagem que eu queria passar é essa, que nós, mulheres, né, ocupemos esse lugar de conscientização, de autoeducação, né, de realmente desarmar essa resistência que a gente tem, porque o machismo ele é propagado pela sociedade, feita de homens e mulheres, né, e que a gente realmente se dispa, né, desse lugar, e eu não preciso vivenciar. Eu tenho dito, eu nunca apanhei, eu nunca sofri violência sexual, mas todas nós, em algum momento das nossas vidas, já passamos por alguma situação de violência. No contexto comunitário, no contexto institucional, no contexto doméstico e familiar. Então, não é porque eu nunca sofri uma violência que está prevista na Lei Maria da Penha que eu desacreditar, minimizar o que a outra está passando. Então, conhecer de fato a rede, o papel de advogadas, de policiais, de diversas instituições, de promotoras, juízas, para além dessa área de assistentes sociais, psicólogas, profissionais de saúde realmente que compõem essa rede, que atendem essas mulheres e têm um contato maior para compreender por quê. Né?
Por que é tão difícil denunciar? Por que é tão difícil sair desse relacionamento? Por que o medo? E a Dâmara estava falando aqui dessa atuação em rede. Esse esclarecimento é muito importante. Ela recebe o papel com a medida protetiva e ela diz, aqui está dizendo que eu posso buscar minhas coisas. Com quem? Eu vou voltar lá, ele está em casa. Quem vai fazer isso comigo? Quem vai pegar na minha mão? Ela, às vezes, ela está tão desorganizada mentalmente que ela não sabe, eu tenho uma filha com ele, eu tenho um filho. E alimentos, né? Como é que vai ficar a pensão dessa criança? E o divórcio. Então, tudo isso precisa dessa integração. E a gente não precisa passar por isso para compreender. Basta a gente tomar, né, buscar informação, ter conhecimento e compromisso com a causa. A mensagem que eu gostaria de deixar para todas as mulheres. A mulher, ela precisa saber, primeiro, né, que ela é dona de si, que ela pode absolutamente tudo o que ela quiser. É necessário que essa mulher, se de alguma maneira ela acha que não tem a saída, ela busque ajuda. Busque um parente próximo, uma amiga próxima. E aí é fundamental, né, e aí fica o meu recado para independente de mulher, para todo ser humano, né, para ter empatia com essa mulher que está indo aí buscar ajuda, que está sofrendo violência, porque a gente pode, inclusive, eu não preciso ser advogado, não preciso ser jornalista para salvar a vida de uma mulher, né? Possibilidade de transformação na vida dela e que basta o outro que está do lado ajudar. Obrigada, Major. Obrigada, Edâmara. Parabéns pelo trabalho de vocês. E o meu desejo do fundo do coração é que quando a sua filha chegar e ela se tornar uma adulta, o trabalho de vocês esteja sendo menos necessário. Esse foi a nossa roda de conversa, o perigo de ser mulher. Em 2026, já alcançamos muitos lugares, já temos muito que comemorar, mas ainda há muito a ser feito para que a mulher possa ser mulher sem sentir medo. Esse é Mulheres que Inspiram, um projeto com o patrocínio do Maceió Shopping, da Romanel e da Rádio Nova Brasil, com o apoio do SESMAC e da Prefeitura de Maceió, numa realização da Essence Comunicação. Mulheres que Inspiram 2026. Patrocínio Maceió Shopping e Romanel. Apoio SESMAC e Prefeitura Municipal de Maceió.